Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte em João, capítulo 6, versículo 35, ele vai dizer, ele disse-lhes, Jesus, eu sou o pão da vida. Fique comigo até o final e vamos entender um pouco mais acerca desse assunto, a profundeza desse versículo bíblico que é maravilhoso, a grandeza, a grandiosidade, o verdadeiro significado por trás desse versículo, onde o Senhor Jesus afirma, eu sou o pão da vida. Fique comigo até o final e vamos aprender junto e aproveitando o aprendizado, vamos nos revestir mais dessa fé, vamos nos revestir mais desse pão, o qual eu vou explicar para todos vocês que ficarem até o final da live. Desde já, eu desejo uma boa noite a todos e vos salve com a graça e a paz do nosso Deus, porque, afinal de contas, no tempo que estamos vivendo, por conta das epidemias, das pestes, todas as coisas que estão por vir ainda sobre a terra, nós temos que ter a paz do nosso Deus, temos que ter a humildade do Senhor Jesus para poder então prevalecer diante de tantos os problemas. Mas vamos lá diretamente ao assunto. Vou deixar o link no canal lá do YouTube. Depois eu peço que você se inscreva no canal do YouTube, porque lá a gente tem assim vídeos mais detalhados em relação à palavra de Deus. Tudo bem? Vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo aí no Evangelho, né? Segundo João. Evangelho segundo João, segundo as palavras de João, capítulo 6, versículo de número 35. Está escrito o seguinte, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas por que Jesus falou isso? Vamos voltar um pouco atrás. Se você for um pouco atrás, você vai ver que ali aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos voltar um pouco para você entender mais um pouquinho. Lá em João 6,14 está escrito o seguinte, depois que todo milagre aconteceu, que as pessoas foram alimentadas fisicamente, né? Embora que alguns também espiritualmente, mas a maioria tão somente fisicamente. Isso é lamentável, mas é o que acontece também nos dias de hoje. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, depois que o Senhor Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, saciou praticamente a fome física de aproximadamente 5.000 pessoas, 5.000 homens, a Bíblia vai relatar o nome de homens, embora não menciona mulher ou criança, se for colocar mulher e criança, então daria muito mais pela lógica. Se é que não foi generalizado de uma forma 5.000 no total. Mas isso não vem ao caso e também não importa em relação àquilo que eu vou falar para você. Então, depois que tudo que o Senhor Jesus ele fez lá no monte, então só aí as pessoas entenderam. Puxa, verdadeiramente, esse é o profeta que deveria vir ao mundo para saciar a nossa sede, para saciar a nossa fome. Então, depois de tudo isso, aconteceu que o Senhor Jesus foi para outra banda do mar, aconteceu que o Senhor Jesus andou sobre as águas, aconteceu aquele evento de Pedro sobre as águas, aconteceu um monte de coisas ali. Pois bem, aconteceu que eles viram realmente, de fato, de verdade, a grandeza do Senhor Jesus. E queriam tê-lo como profeta e até proclamá-lo rei por conta desse milagre e de tantos outros que ele fez aí durante o seu ministério aqui na terra, digo eu, fisicamente falando, porque até hoje o ministério do Senhor Jesus, ele não acabou. Encontra-se aqui com aqueles que têm servido a ele e têm propagado o evangelho segundo a vontade dele, que tem colocado dentro de cada um. A saber, eu e você que está do outro lado, creio que muitos de vocês são pregadores da palavra de Deus e têm levado a palavra de Deus aí até onde você tem andado, onde você tem visitado, na tua casa, com tua família e os teus parentes. E muitos até os confins da terra, que foi a ordem que o Senhor deu. Se nós formos um pouco mais adiante, ali no versículo 26, eu vou ler alguns pontos para você entender. Jesus responde e disse, na verdade, vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes,
mas porque comesse do pão e vos saciasse. Então o Senhor está falando, olha, em verdade eu digo para vocês, que vocês não vieram atrás de mim porque viram tão somente a cura, o milagre, que eu tenho poder para curar, para salvar, mas pelo pão que perece. Porque naquela época o povo de Israel passava muita necessidade. Imagina só um país onde havia muitas pessoas pobres, muitas pessoas carentes que não tinham alimento ali cotidiano, passavam necessidade, comiam o pão ali. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre pão, porque era um dos principais alimentos que o povo comia, era gerado da massa. Por isso que a Bíblia fala muito sobre o pão, pão de lá, pão de cá, porque a nossa vida, se for ver direitinho, ela é baseada justamente no fato de nós comermos para poder nos manter de pé. Isso é tipo um ciclo em nossa vida, que a gente come, dorme, e levanta, e come, e dorme, e até chegar ao fim de nossa vida. É assim a nossa vida. E é isso que o Senhor Jesus está tentando explicar para aquele povo. É isso que eu estou tentando explicar também para você, nessa noite que vai assistir essa live. E se você está chegando agora, eu peço que você já compartilhe essa live, porque com certeza ela vai ser de grande ajuda para você que vai estar acompanhando eu, que vai acompanhar depois. Aí lá no 28 ele fala o seguinte, no 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disse-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? O povo não tem entendido nada ainda. A preocupação do povo era em se alimentar fisicamente, porque é o que eles precisavam naquele momento. Era a carência daquele povo naquele momento, visivelmente falando, era justamente o alimento físico. Aí o Senhor fala, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então ele vai falar para a multidão, olha, a obra de Deus é essa, crê em mim. Deus me enviou, se você crê em mim, automaticamente você já vai estar fazendo a obra de Deus. Creia que eu sou aquele que as profecias, que os profetas falaram que viria, eu estou aqui. Creia tão somente em mim que você vai estar fazendo já a obra de Deus. Aí mais no 31 ele vai falar, os nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aí lá no 34 vai falar o seguinte, disse-lhe, pois, Jesus, disse-lhe, pois, Senhor, o pessoal falou, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Olha o interesse do povo. O pessoal estava querendo que o Senhor Jesus desse sempre o pão cotidiano. Que eles nunca viessem passar necessidade, fisicamente falando. Eles não estavam preocupados com o lado espiritual, mesmo porque eles não tinham conhecimento pleno do lado espiritual. E o Senhor Jesus está alertando, olha, eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Em outras palavras, você tem que se preocupar com a tua vida espiritual e não com a tua vida física. Porque mais à frente ele vai falar, quer ver? E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, que é o versículo o qual eu mencionei aqui no título dessa live. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É por isso que o povo queria o pão. Porque quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, que ele não teria fome, que ele não teria sede, então logo de imediato eles aceitaram esse Senhor Jesus para suprir a necessidade física daquele povo, que estavam perecendo, que estavam passando necessidade, em um país em que a alimentação era escassa, em um país onde as pessoas de fato e de verdade passavam muita necessidade, havia muita pessoa pobre, havia muitas viúvas por conta das guerras, de fato e de verdade, era um país que estava numa situação precária. E o Senhor Jesus, fazendo aquela multiplicação, transformando aqueles pães naqueles peixes, a multidão engrandeceu os olhos, engrandeceu ali os olhos no Senhor Jesus, querendo fazer rei, para quê? Mas qual que era o motivo do povo querer fazer o Senhor Jesus de um rei? Para que esse rei viesse sustentar a população, fisicamente falando, e não espiritualmente falando. É tanto que quando foi revelada a verdade em relação ao reino celestial, começaram então a criticar o Senhor Jesus ao ponto de colocá-lo na cruz, embora ele veio com esse propósito. Isso não serve de desculpa para dizer que o Senhor Jesus foi crucificado por conta disso, ele veio com esse propósito. Mas como segue
a narrativa de uma história, temos que entender que o povo, quando viu que esse Jesus traria uma vida diferente para o povo, não aceitou, porque não daria mais pão para o povo, pão físico. Não daria mais o pão, não daria mais o peixe, não daria mais a água, e sim daria o pão espiritual e a água espiritual, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o povo então começou a entrar em desacordo com a palavra de Deus. Aí se você for comigo lá no 47, para a gente poder fechar, vamos para o 40 primeiro aqui. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então eu estou falando o quê? De ressurreição, eu estou falando de salvação, eu estou falando de vida eterna. A palavra vida no grego, se você não sabe, ela tem um significado diferente. Não uma vida, de vida fisicamente falando, emocionalmente falando. Seria uma vida espiritualmente falando. Vamos ver um pouco aqui acerca da palavra vida? A palavra vida no grego quer dizer o seguinte, zoe. Palavra zoe significa relacionada a uma vida eterna, a uma vida vitalícia, a uma vida espiritual, e não a uma vida a qual eles esperavam que fosse ter pão sempre para comer, água para beber, isso até chegar à morte. Aí o Senhor Jesus vai falar, na verdade, no 47, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais, ele falando, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque assim como eu, por exemplo, eu, Edinaldo, eu me alimento todos os dias, almoço, tomo café, janto, como você também, eu acredito que sim. Você vai morrer, eu vou morrer. E Jesus está falando, olha, o povo no deserto lá morreu. Todo mundo morreu. E vocês estão procurando o pão da morte? Vocês querem tão somente o alimento físico, que alimenta a carne, mas não alimenta a alma? Vocês querem o verdadeiro alimento? Eu sou o verdadeiro alimento. Eu sou o pão da vida que desceu do céu, para dar vida ao mundo, que não tem vida, e só pensa nas coisas do mundo. Lembra da mulher samaritana, aquela que estava lá no poço de Jacó? Que o Senhor Jesus pediu água para ela, por exemplo, o Senhor Jesus pediu água para ela, ela vai estranhar, como você pode, se você sendo você judeu, pede a mim, mulher samaritana, água? Porque não se davam bem, né, o samaritano com o judeu. E o Senhor Jesus vai falar, então, vamos para a Bíblia, está lá em João 4:14. Então Jesus aí responde e diz para a mulher, qualquer que beber da água tornará a ter sede, do poço de Jacó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher de imediato falou, então, Senhor, eu quero dessa água. Olha o interesse dela. Que ela não viesse mais ter sede fisicamente falando. Ela não tinha entendido nada que o Senhor Jesus falou. Ela não compreendia as palavras do Senhor Jesus, como também os seus próprios discípulos do lado dele não compreendeu a palavra do Senhor Jesus, até que eles foram batizados com o Espírito Santo, lá em Atos 2, em Pentecostes. Então ali abriu-se o leque, ali abriu a mente deles. Eles começaram a entender as palavras que o Senhor Jesus havia proferido lá no passado, quando ele estava em vida com eles ainda. Então quando o Senhor fala que ele é o pão da vida, porque ele é o pão que dá direito à vida eterna. Ele é o pão que não perece, não é a vida física, porque o pão que eu como, o pão que você come, ele tem que ser comido todos os dias para que não morramos fisicamente. Mas o pão espiritual que é o Senhor Jesus, quando eu me alimento do Senhor Jesus, quando eu me alimento da palavra de Deus, então ele garante a mim uma vida eterna e que eu não vá ter o dano da segunda morte, como ele vai falar lá em Apocalipse 2:11. O Senhor Jesus, ele vai falar no 2:11 o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esse vencer é vencer as lutas, é vencer as guerras, é vencer as batalhas. Olha só o tempo que nós estamos aí vivendo ultimamente. Estamos aí com um vírus que está matando parente, que está matando vizinho, que está matando todo mundo. Significa que esse pão que essas pessoas comeram, ele não serviu. Porque não deu direito a uma vida eterna a essa pessoa. A pessoa morreu. Amanhã, por exemplo, pode ser eu. Daqui a um ano pode ser eu e será. Se eu não morrer de uma coisa, eu morrerei de outra. É certo que sim, você está do outro lado. Porque o pão da vida, ele serve só, da vida emocional ou fisicamente falando, ele serve só para essa vida. Ele não dá direito
a uma vida eterna. Já o pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, quando você se alimenta dele, você passa a ter a vida eterna e a segunda morte não passa a ter poder sobre você. É por isso que o Senhor fala que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Será galardoador do céu, das coisas do reino celestial. E é justamente essa live que eu quero para chamar a sua atenção, é isso. Que nessa época tão difícil, nessa época tão complicada que o mundo está enfrentando, por conta da epidemia que estamos enfrentando aí, com pessoas morrendo, como eu falei agora há pouco, vizinho, colega, amigo, pessoas que moram do teu lado estão morrendo, mas Jesus está dando para você e para essas pessoas que já foram, uma chance de se redimir e uma chance de falar, olha, de pensar e entender e falar, realmente eu quero o pão da vida que é o Senhor Jesus. Porque o Senhor pode te dar o pão, lógico, o Senhor pode te dar você trabalha aí e crendo no Senhor Jesus, ou sem crer você pode conquistar o seu carro, a sua casa, mas o Senhor Jesus está falando para o povo aqui no deserto, olha, eu não quero dar isso para vocês só não, eu tenho algo muito mais além do que isso, entendam. Isso que vocês comem agora, amanhã vocês terão fome. Isso que os antepassados de vocês comeram no deserto, o maná, que caiu do céu e alimentou o povo durante dias, isso passou. Aquele povo morreu, aquele povo ficou no passado. E o que eu quero, o meu propósito, Jesus Cristo falando, não, o meu propósito para vocês, o propósito do Senhor Jesus para mim e para você é muito mais além do que o pão físico. O propósito dele é a imortalidade, não é esse pão que perece. Eu estou com 40 e poucos anos, quase 50, e já estou começando a sentir um monte de dores. Vai chegar uma hora que eu, Edinaldo, já era. E se eu não estiver bem com Deus? Só preocupado com o pão dessa vida, dessa terra. E o pão que desceu do céu, que deu a vida por mim, que foi crucificado naquela cruz por mim e por você que está do outro lado, ou por qualquer um que crê. Porque aquele que não crê, então o Senhor Jesus não morreu por essa pessoa, porque essa pessoa não creu na morte dele. Porque quando eu creio na morte do Senhor Jesus, então eu me entrego para ele, eu me envolvo com ele, porque eu acreditei que eu me entregando a ele, eu vou ter uma vida eterna, eu vou me alimentar do pão que dá direito à vida eterna, que é o Senhor Jesus. Então, é por isso que eu e você temos que entender essa realidade e não nos preocuparmos só com as coisas desse mundo. Ele pode dar, pode, mas não é o propósito dele. Ele quer algo maior. Ele tem algo maior para mim e para você. Ele tem algo mais grandioso para mim e para você. Se você não está conseguindo ficar de pé diante de Deus por conta dos problemas, de repente você perdeu um parente seu, alguém bem próximo, e você está chateado. Eu sei que não é fácil, embora não tenha perdido ninguém. Eu sei que é complicado a situação, mas entenda, tudo isso passa. De uma forma ou de outra, tudo isso vai passar. E para que eu possa me manter de pé diante do Senhor Jesus e de mim mesmo, estando bem comigo mesmo, é de joelho diante do Senhor Jesus, é me alimentando do pão da vida, é me alimentando das palavras sagradas que o Senhor Jesus deixou para mim e para você se alimentar. Da mesma forma que a gente se alimenta de manhã, de tarde, de noite, ou que seja uma vez por dia, mas nós temos que nos alimentar para se manter de pé. Então, para que eu possa me manter de pé, espiritualmente falando, eu tenho que todos os dias comer o pão da vida, a palavra de Deus. Eu tenho que todo dia estar aos pés do Senhor Jesus para me alimentar espiritualmente. Para que eu não venha ficar debilitado, fraco e venha eu naufragar na fé. Uma vez eu naufragando na fé, então fica muito mais difícil de se alimentar. Não é fácil. Imagina uma pessoa ficar uma semana sem comer. O corpo fica debilitado, certo? Quando ela vai comer, tem que comer de pouquinho. A mesma coisa é com a palavra de Deus. A gente não pode deixar de meditar, a gente não pode deixar de buscar o pão da vida, a gente não pode deixar de buscar o Senhor Jesus, porque quando a gente faz isso, a gente fica fraco. E quando a gente fica fraco, depois, para nós nos alimentarmos de novo com a palavra de Deus, dá trabalho. Primeiro que nos é roubado da mente um monte de coisa, quase que tudo, a gente fica cego espiritualmente, deixa de crer no Senhor Jesus, então aquele vira uma bola de neve. Nós ficamos tão somente preocupados com o pão da terra e esquecendo o pão que desceu do céu e que morreu por mim e que morreu por você que está do outro lado. Então essa live, ela tem um propósito único de falar para você, para mim, para nós no geral,
que o Senhor Jesus, ele tem muito mais do que o pão físico para alimentar a mim e a você. Ele tem um pão espiritual, ele tem, que é ele, para alimentar a mim e a você espiritualmente, para que não venhamos morrer, que nós não venhamos ficar preocupados como ficou lá a mulher samaritana, quando ela soube daquela água, que ela não teria mais sede, ela entendeu que era uma água que Jesus Cristo ia dar para ela, e ela nunca mais teria sede, resolveria o problema dela fisicamente. Mas quando o Senhor Jesus falou que era espiritual, então logo ela viu que ele era profeta. Então ali aconteceu um milagre, ali aconteceu uma mudança de vida naquele dia. Pessoal, espero que essa live tenha ajudado você. Peço que você dê o seu joinha, deixe seu comentário. Vai lá no Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição. E você que não é inscrito no canal, se inscreve lá, tá bom? Que domingo tem mais um vídeo aí. E geralmente no Facebook eu procuro deixar os vídeos com mais detalhe, vou ter mais tempo para poder explicar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha gostado, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Porque afinal de contas, eu estou dando para você, ou mostrando para você, como se alimentar do pão da vida que é o Senhor Jesus. E isso, ela gera vida em muitas pessoas. Pessoas que estão debilitadas espiritualmente, que estão fracas espiritualmente por conta do que está acontecendo. E nada mais, nada menos do que uma palavra pode mudar a vida dessa pessoa. Então encaminhe para mais pessoas essa live, para que então almas venham ser ganhas para o reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida e até domingo lá no YouTube, no canal Falando com Deus. Que Deus abençoe, pessoal.